Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios da jovem advocacia e para isso nós trouxemos o jovem advogado Alexandre Bonilha. Alexandre, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Alexandre, jovem advocacia. Bom, vamos lá. Primeiro plano, quero agradecer o convite de estar aqui representando a Jovem Advocacia, a 12ª subseção, e evidentemente agradecer a pessoa do presidente Dr. Domingos Assad Stocco, que proporcionou que os jovens advogados pudessem estar inseridos dentro da atual gestão. Isso não era possível antes, nós sabemos que anteriormente a esta gestão havia um decreto que proibia com que advogados com menos de 5 anos de OAB pudessem participar efetivamente. E eu penso que o trabalho da atual gestão de propiciar com que os jovens advogados estejam inseridos é uma forma de você oxigenar, de você revitalizar estruturas que anteriormente estavam sendo ocupadas por profissionais mais experientes. Então, antes da gente continuar o nosso discurso, eu quero agradecer a pessoa do presidente Domingos, que de uma forma muito brilhante e engajadora propiciou com que nós pudéssemos estar presentes aqui hoje. Você, quando se formou, você já era... Isso, na verdade eu já estagiava. Inclusive, quando eu recebi minha carteira de advogado, eu já fazia parte da gestão. Já estava inserido nos quadros da OAB. Alexandre, foi feita uma pesquisa recentemente que a imensa maioria dos estudantes de direito preferem fazer concurso para as carreiras de juiz, promotor, delegado. Por que você, por exemplo, optou pela advocacia? Bom, em primeiro plano, porque a própria advocacia, a profissão em si, ela tem um imenso valor social. A etimologia, ou seja, a origem da palavra advogado, significa avocare, vem do latim, aquele a quem você pede ajuda, aquele a quem você se socorre. Então, a advocacia é, antes de tudo, um munus público, tão importante quanto o Ministério Público, quanto uma carreira do magistrado. Eu penso que a enorme busca que os estudantes têm hoje pelos concursos públicos está voltado ao fato da segurança que você tem dos seus rendimentos finais ao final do mês. Ao passo que o advogado, como profissional liberal, ele não tem essa segurança, essa certeza. Não é? Em primeiro plano, então, a gente ressalta o quê? Que você tem a estabilidade do concurso público, contrariamente à liberdade de trabalho do advogado. E outra coisa muito importante a ser dita é que você tem hoje um excesso de profissionais no mercado. Há vários advogados. Agora, acontece que, das 6 faculdades de direito que nós temos em Ribeirão, por exemplo, a grotesca maioria prefere concursos, justamente porque tem medo de entrar no mercado de trabalho, de entrar para competir com grandes escritórios de advocacia, tem receio da experiência, às vezes, do advogado mais experiente, isso inviabiliza. Agora, o jovem acadêmico, ainda quanto na faculdade, ele tem que sentir qual é a vocação dele. Ele tem que buscar exatamente qual é o meu plano de trabalho, qual é a minha vocação, para que eu existo, o que você quer fazer. Então, eu desde o início da faculdade, comecei estagiando no viés advocatício, porque eu sabia que queria advogar. Eu sempre quis advogar, então eu estou aqui justamente por esse amor, esse desejo da profissão. Qual foi a sua experiência com o exame de ordem? Bom, é um certame, É uma prova tão difícil hoje quanto do Ministério Público, da magistratura. A questão é que, para você passar no exame de ordem, você precisa apenas da metade dos acertos, enquanto a magistratura você precisa de muito mais que isso. Ocorre que é imprescindível a sua existência. Você precisa de um exame que fortaleça a classe. A primeira mão, porque um médico é aquele que pode destruir uma vida se não souber o que está fazendo. E o advogado, se não souber o que faz, destrói um patrimônio, que por muitas vezes demorou uma vida toda para ser constituída. O exame de ordem hoje é uma prova de um nível alto, não é uma prova fácil. Os jovens enfrentam semestralmente, hoje você tem, na verdade, 3 exames por ano. Eles enfrentam uma enorme dificuldade de se estabelecerem justamente porque é difícil passar no exame de ordem, que é alocado em 2 fases, nós sabemos disso. Agora, é necessário, você precisa disso para resguardar a classe. Uma classe que não está protegida por uma prova que garante minimamente que o profissional sabe o que faz. Você passou na primeira tentativa? Não, eu passei na segunda. Na segunda. Na primeira tentativa eu tive um pontinho a menos, você tem hoje que acertar 40 pontos, eu fiz 39, e aí na segunda eu fui lá e graças a Deus tive êxito. E o exame, você precisa se preparar como se fosse um vestibular? Sim, ou mais.
Porque, na verdade, você utiliza os 5 anos todos do seu estudo, todos os 5 anos que você teve durante a faculdade, é uma prova só que visa, que objetiva perceber se o profissional está ou não apto a exercer aquilo que os 5 anos inteiros deram a ele. Né? Alexandre, você acha importante, quando você opta pela advocacia, que foi um caminho teu e de vários outros colegas jovens, né? Como você analisa a questão do estágio? O estágio ele é imprescindível. Ele é imprescindível. Ele é imprescindível, porque se de um lado você tem a questão teórica, que é aquilo que a faculdade te dá, o estágio ele propicia o saber fazer. Enquanto a faculdade se preocupa em falar o que é, não é? O estágio se preocupa em dizer como você vai aplicar isso. E eu tenho percebido uma enorme deficiência dos acadêmicos à medida que saem da faculdade sem nenhum tipo de estágio, sem terem vivenciado a prática forense, sem terem vivenciado com maior atividade, né, com maior avidez, a redação jurídica, a tática de negociação com persuasão perante o juiz, né, a redação de um contrato, ou até mesmo saber como prospectar clientes e como trabalhar tudo isso. Eu percebo que o estágio ele é tão importante quanto os anos da graduação. E o jovem advogado, a hora que ele se lança no mercado, qual é a realidade que ele vai encontrar hoje? Uma das mais difíceis. Primeiro porque os grandes escritórios de advocacia, eles já se encontram com grande parte da clientela que disponibiliza o trabalho, né, da prestação de serviço de advogado. Então ele já se depara com o quê? Um grande escritório que por muitas vezes, em virtude do próprio excesso de profissionais, acaba pagando mal. É uma remuneração que a OAB, a atual gestão, inclusive, tem combatido, tem valorizado a advocacia, tem buscado alterar este quadro para melhoras. Mas ele encontra enorme dificuldade não apenas pelo salário que é oferecido ao jovem advogado, mas também pela falta de experiência que, às vezes, a ausência do estágio provoca nele. Então você tem, em primeira mão, uma má remuneração, em segundo plano, um número muito grande de profissionais disponíveis para poucas vagas. As poucas vagas para advogados em escritórios de advocacia da região são, às vezes, o quê? Daquele a quem indica, né? Do colega, do parente que tem confiança. Então, se você não começa a trabalhar isto durante a sua graduação, você vai enfrentar um pouco de dificuldade depois de formado. E você acha hoje que opção, advogar sozinho, se associar, firmar parcerias, o que você tem, o que você sente nesse ponto, assim? Olha, o direito acompanha a sociedade, né? Isso é evidente. Então, essa estrutura hierarquizada, de você ter um sócio, de você ter um chefe, ou de você ter alguém que se subordina a você, sempre vai mudar e vai depender o quê? Da sua clientela, do âmbito de atuação do profissional, se você é um advogado empresarial, se você é um tributarista, isso oscila evidentemente e naturalmente na sua perspectiva de negócio, né? Eu acho que a sociedade é o melhor modelo possível. Eu imagino que uma sociedade de advogados, ela seja uma sociedade horizontalizada. Uma mecânica de trabalho na qual ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante ou menos relevante, é a melhor forma de trabalho. Quando você tem alguém que trabalha do seu lado e não atrás e nem na frente, é uma figura que, esta é uma forma de se trabalhar que se afigura como elementar. Um depende do outro e um é parceiro do outro. O mais bacana da advocacia, ou um dos grandes motivos pelos quais eu amo muito advogar, é perceber que, estando ao lado de outro advogado, eu sou tão importante quanto ele. Eu tenho a mesma valorização que ele pode ter para comigo. Ou seja, depende muito. Vai depender da sua perspectiva e do seu plano de negócio. Uma briga, uma luta, digamos assim, da Comissão da Jovem Advocacia aqui, da UAB de Ribeirão Preto e região, é a questão da diligência. É importante, né, principalmente para a jovem advocacia, é um mercado de trabalho interessante, mas os preços oferecidos estão sendo muito aviltantes, né? Qual tem sido a sua experiência nessa área? Bom, eu já trabalhei com diligências, inclusive eu tenho parceiros e sócios hoje de negócio que vislumbram que já não é mais um nicho de trabalho propício, sobretudo para o jovem advogado. Primeiro porque, como você mesmo já expôs, é aviltante os valores que se paga. Às vezes uma consulta processual de balcão, algo que requer os 5 anos de estudo ou muito mais, uma prática ostensiva em que você pode analisar por horas ali um processo, paga-se muito, mas muito menos do que 50 ou 100 reais, por exemplo. Então não compensa mais este formato de advocacia de apoio. Eu vejo que à medida em que alguns sites que desenvolvem esses trabalhos foram
foram se organizando, foram sendo exponenciais até meados de 2013, esse trabalho deixou de ser interessante, pois justamente esse trespasse, que é essa terceirização do trabalho, já não compensa nem para o prestador e nem para o tomador de serviço. E a Comissão da Jovem Advocacia pediu para que a OAB de São Paulo pelo menos lute por uma criação de uma tabela, né? Sim, sim. Não apenas lutou, como está segregando, está concretizando isso atualmente. Né? Você tem hoje os trabalhos junto ao presidente Marcos da Costa, que a atual gestão tem promovido, no sentido de criar, sim, um valor único, uma tabela assim como da tabela de honorários da OAB, um valor que minimamente disponha qual é o mínimo para cada trabalho em específico. Agora, teremos que ser sinceros no sentido de que nós precisamos de efetiva fiscalização por parte dos nossos órgãos. Ou seja, a criação de tabela para diligências, por exemplo, ela é uma visão nacional. Né? Não é algo que está preso único e exclusivamente aqui a São Paulo, mas também aos outros estados. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos conversando com o jovem advogado Alexandre Bonilha, falando exatamente, né, dos desafios da jovem advocacia. Alexandre, outro dia eu conversava com um advogado mais experiente, né, e brinquei com ele que tem certas audiências que dão um frio na barriga, né, antes de começar. E ele falou assim para mim: meu filho, eu tenho 50 anos de advocacia e ainda sinto este frio na barriga. A audiência é um momento muito difícil para a gente, né? É um momento complicado da nossa profissão. Como é que é para um jovem advogado fazer pela primeira vez a sua audiência? Não, muito bem colocado. Eu vejo que, bom, em primeiro lugar, o jovem advogado tem que se distanciar daquela figura de audiência que é vendida, por exemplo, pelos tribunais americanos. Às vezes você, antes de ingressar na faculdade de Direito, antes de iniciar os anos da graduação, assiste a um filme de tribunal e acha que vai ser mais ou menos aquilo, mas não é. Né? É totalmente diferente. A audiência é um momento muito delicado porque envolve não apenas o técnico do profissional a ser desenvolvido, mas sim os ânimos das partes, que estão ali às vezes nem querem olhar na cara do outro. Então você começa por aí, pela animosidade e essa necessidade de você tomar cuidado para que os ânimos não se acirrem entre eles. Segundo plano entra o parâmetro técnico, que é sim, dependendo da instância, dependendo do juizado, né, da área de atuação, se você milita na esfera civil ou na audiência de instrução criminal, altera-se, né, os lados. Você senta, por exemplo, na audiência trabalhista de forma reversa, numa audiência conciliatória, a como você senta na audiência civil. São melindres, são algumas táticas e momentos metódicos que você tem que se atentar para conseguir fazer uma audiência de qualidade. Alexandre, a gente tem uma tendência a achar que a sua geração ela está tendo um pouco mais de facilidade com o peticionamento eletrônico e, de fato, a sua geração já nasceu sabendo mexer, né, já nasceu aí sobre a égide da computação. Né? Mas como é que tem sido a visão de um jovem advogado sobre o processo judicial eletrônico? Bom, excelente. Nenhuma geração acho que vai se beneficiar tanto do processo judicial eletrônico como a minha. Porque a minha, desde quando criança, já estava próxima da virtualização das coisas. Né? Já estava próxima a ler pelo computador, já estava acostumada com as redações diretas na tela, com às vezes documentos em PDF. Né? Então eu vejo que a modernização da advocacia por parte do processo judicial eletrônico não é apenas uma forma de você dar celeridade ao processo, é uma forma de você configurar a ausência de papéis. Para aqueles daquele bando de papéis com os quais nós trabalhávamos aí há 5 anos atrás. Não precisa mais disso. A minha experiência quando estagiário foi com papel. E agora advogando no modelo virtual, que é o peticionamento eletrônico, eu percebo que você tem não apenas uma motivação maior, haja vista que é muito mais bacana para o jovem estar conectado às mídias, estar conectado à rede, bem como uma proximidade enorme com o que é virtual. Mas você acha que acelerou o processo? Demais, demais. A tua experiência, você com certeza, com certeza. E agora está tendo uma discussão aí sobre a unificação, né, dos sistemas. Na tua opinião, que você tem militado, você acha melhor o sistema da Justiça do Trabalho ou o sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo? Bom, sem dúvida o sistema estadual, tá? Pelo menos o meu ver é esse. Haja vista que o SAJI, que é o sistema que é disponibilizado para o uso da área civil e também criminal,
ele é mais célere, ele confere maior segurança, né, do que o PAJI. Tá? Eu tenho a plena convicção de que o outro é muito superior a essa plataforma. Bom, vamos mudar de assunto. Agora vou entrar no assunto polêmico. Você está atuando aí num caso de homofobia, sem citarmos nomes, sem citarmos casos. Essa é outra questão palpitante para a tua geração, né? Qual é a análise que você faz da homofobia? Bom, nós sabemos que a discriminação por orientação sexual hoje não é crime no Brasil, diferentemente, por exemplo, do racismo. Nós temos uma lei federal hoje que assegura e garante que qualquer prática racista será considerada inafiançável, de forma que a pessoa difamatória, aquele que exerceu, o racista, não será impune. E não muda para a figura da homofobia. A diferença é que, em um, há a discriminação pela etnia. Afinal, todos pertencemos à mesma raça. Inclusive, vale frisar que raça não é gênero. Aquele que discrimina alguém por fato de haver uma divergência étnica recebe uma punição. Quem hoje tem comportamentos homofóbicos, que é nada menos que você recriminar aquele pela orientação escolhida, não é crime. Ou seja, não é criminalizado hoje a atitude de ser homofóbico. O que nós temos hoje em São Paulo é uma lei estadual de 2001, que garante e tipifica quais são os atos considerados infratórios aos direitos dos homossexuais, transexuais e outros do gênero. O que não há é uma previsão de pena para aquele que é homofóbico, né? A legislação ela é muito imatura com relação a isto ainda. Nós estamos avançando com alguns projetos de lei no Congresso Nacional para garantir o direito de igualdade justamente àqueles que são nossos iguais, mas que são por muitas vezes recriminados e vistos de forma diferente pela mentalidade antiquada que nós temos hoje no Brasil. E o que traz essa lei estadual? Bom, a lei de 2001, ela estabelece quais são os atos considerados discriminatórios aos direitos dos homossexuais e outros do gênero. Tem alguns exemplos que você pode citar? Por exemplo, você vetar o acesso deles a ambientes públicos ou privados, né? Ou vetar a troca de relações afetivas, né, moderadas em ambientes públicos e privados. A tua geração é um pouco mais arejada em relação a essa questão ou na tua geração você ainda percebe uma tendência à homofobia? Bom, a minha geração, em virtude de estar mais atrelada ao conhecimento, às redes, à expansão da sociedade como um todo, à percepção de mundo, não apenas em loco, não apenas Estado e nem nação, mas mundo como um todo, ela está muito mais antenada para o fato de que a homofobia é uma besteira, não é? Mas ainda assim há, de forma velada, homofobia até mesmo os mais jovens, né? Que por muitas vezes, sem trabalhar por dentro essa questão de aceitar ao próximo na maneira diferente de ser, acaba discriminando até mesmo em pensamentos. E você acha importante criminalizar, tornar crime a homofobia? Com certeza, sem pensar duas vezes. Primeiro porque a homofobia verbalizada ou as intenções homofóbicas, elas se materializam na forma de agressões físicas, né, que por muitas vezes conduzem à morte. A cada 5 gays que são violentados hoje no mundo, 4 são no Brasil. Essa é uma estatística fortíssima, Eduardo. A cada 5 gays, 4 são brasileiros. Então, se você não regimenta pelo âmbito criminal que a prática contra pessoas do gênero será considerada ofensiva e então criminalizada, você não gera na sociedade a necessidade de mudança. Acaba gerando uma cultura de ódio, né, Alexandre? Cultura de ódio, é uma cultura de ódio. E você continua com essa cultura de ódio até hoje, não é? Não perceber que o próximo é igual a você gera o quê? Essa cultura do ódio que está interligada, por exemplo, às manifestações do nosso ex-presidenciável Levi Fidelix, que de uma forma muito infeliz proferiu perante o âmbito nacional que o aparelho excretor não reproduz. Em virtude disso, ele foi condenado a R$1 milhão para o pagamento para causas sociais e o grupo LGBT como um todo, em virtude do dano moral promovido. Alexandre, enquanto não se criminaliza, porque esse é realmente um grande debate nacional, né? Você acha que ações de indenização, você acha que ela tem um efeito dissuasório importante nesse sentido? Bom, nós, como advogados, sabemos que toda indenização tem efeito e o caráter punitivo educativo, mas nem sempre.
Porque você mexer no bolso, às vezes, de quem tem uma situação financeira estável, evidentemente que faz com que ele pense duas vezes em reiterar a prática. Mas nem sempre isso acontece. Porque dispondo de percentual financeiro, de valores financeiros a destoar, ele justamente não tem por que pensar duas vezes em manter aquela postura anteriormente tida. E a polêmica figura do casamento gay? Não, direitos iguais, vai. Qual que é o problema? As pessoas se amam, elas podem, dentro do normativo, casarem-se normalmente. O casamento, nós como juristas sabemos, é um contrato. Então, qual é o problema? Qual é a raiva que muitos sentem de os homossexuais poderem casar? Qual é o problema? E na verdade, tecnicamente, nós estamos falando de uma união civil, né? Sim. Não é exatamente um casamento, exato, né? Que aí pega essa questão. E a questão de adoção por casais gays? Eduardo, para isso a gente tem que pensar uma coisa muito importante. Toda criança que é adotada por um casal homossexual, ela foi abandonada por um casal heterossexual. Então, veja bem, as estatísticas já comprovam hoje que os casais homossexuais que aderem à adoção, eles minimamente cuidam melhor do que casais heterossexuais. O tanto de amor e dispêndio que tais casais dão às crianças é inimaginável, Eduardo. É muito maior do que nós imaginamos. Então a gente tem que sempre partir desse pressuposto. Uma criança que está abandonada tem maior chance de continuar no orfanato do que ir para o braço de alguém que a ame e que a cuide. Bom, e também tem outra coisa, né? O número crescente de crianças que são abandonadas e deixadas no orfanato é maior do que o percentual de famílias interessadas na adoção. Então, além de ser uma medida de igualdade perante aqueles que são gays e assumiram um relacionamento entre si, para que possam adotar, é uma forma de você dar um abrigo, dar amor, dar atenção a essas crianças que cada dia mais estão sendo abandonadas sem ter ninguém para cuidar. Eduardo, em resumo, nós precisamos dizer não ao preconceito. Bom, Alexandre, você tem participado comigo do projeto OAB no Cinema, né? E gostaria de que você falasse um pouco desse nosso projeto. Você acha que é válido o aprendizado do direito através da sétima arte? Bom, tem um fomento cultural por trás disso tudo. Além de nós ficarmos no teórico, ao invés de nós ficarmos, na verdade, nesse teórico que o direito nos proporciona, o projeto OAB no Cinema ele visa divertimento e cultura, é juntar o útil ao agradável. Bom, Alexandre, para mim, assim, de todas as sessões que nós promovemos, tivemos grandes debates lá, né? A exibição do Amistad, do Spielberg, para mim foi emocionante por causa da participação do pessoal do movimento negro, né? Desses filmes todos que nosso projeto já exibiu, qual foi um dos que mais mexeu com você, assim? Não, com certeza. A Amistad foi excepcional. Agora, o homem que fazia chover, ele veio na minha realidade, né? O jovem advogado enfrentando grandes corporações, tendo que digladiar contra grandes advogados ou grandes nomes. Sem dúvida alguma, todo jovem advogado tem que assistir O Homem que Fazia Chover. E por outro lado, o Terra Fria pegou na outra questão importante também, que é a questão do assédio sexual no trabalho, né? Inclusive, esse foi o primeiro filme feito sobre esse tema, que veio a denunciar o assédio feminino ocorrido em muitas extrações, né, em muitos minérios, trabalhos de mineração lá dos Estados Unidos. Esse foi o primeiro trabalho desenvolvido nesse campo. Bom, Alexandre, queria agradecer a tua presença aqui no programa, desejar boa sorte a você, a todos os membros da Jovem Advocacia e principalmente a comissão da Jovem Advocacia da 12ª Subseção. Obrigado. Eu que agradeço e espero ter contribuído de forma assídua. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que teve o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.